Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, professor de escola bíblica. Nós hoje estaremos aqui falando de mais uma das aulas da nossa revista, Um Novo Tempo para a Família, da editora Kalel, aprendendo com as famílias da Bíblia. E hoje, a aula 3, nós falaremos sobre família, sociedade e espiritualidade, aprendendo com a família de Jesus. O texto-chave está lá em Lucas 2,51, então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente, sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. E a leitura bíblica ali em Lucas 2, do 41 ao 52, vai contar então a narrativa bíblica, que é muito importante você ler, professor, junto com a sua classe. É a narrativa bíblica de quando acontece então essa ida da família de Jesus até Jerusalém, e ali nós sabemos que acontece a cerimônia do Bar Mitzvah, que nós vamos falar mais nessa lição, e imprevistos também, porque acaba acontecendo esse desencontro, né, entre os pais de Jesus e o próprio Jesus com 12 anos de idade. E é muito importante sempre, professor, você ler junto com a sua turma a leitura bíblica em classe, porque ali vocês estão colocando a base aonde todos os aprendizados, todas as lições, elas vão proceder. Então, sempre leia, até porque pode ter algum dos alunos que não conheçam a história, e essa leitura ajuda bastante no sentido de dar o norte e colocar essa base onde tudo vai ser gerado e aprendido. Ali na introdução, eu faço questão de iniciar com uma frase dizendo que família perfeita não existe. E a bem da verdade é isso. Se nós pegarmos todas as famílias da Bíblia ou todas as famílias cristãs, sabemos que nenhuma família é perfeita, inclusive não era perfeita também a própria família de Jesus, mesmo que um dos membros fosse perfeito. Jesus era perfeito. Jesus nunca errou, nunca falhou, nunca mentiu, nunca enganou. Perfeição total no Filho de Deus encarnado. Mas a família de Jesus não era perfeita e alguns inconvenientes poderiam surgir, como também é relatado aqui na nossa leitura bíblica em classe. E na última frase eu falo justamente a respeito disso. A maneira das reações, porque muitas vezes nós planejamos as nossas ações, mas as reações diante de imprevistos ou diante de algo negativo que uma família pode ser assolado, nós precisamos ter essa sabedoria para aprender a reagir. Dentro então dessa temática, o ponto 1 vai falar de uma família comprometida com a fé. E nós vamos ver de uma maneira bem clara, e 1.1 destaca isso, que a família de Jesus era uma família piedosa, era uma família que seguia as tradições, era uma família que estava envolvido com as tradições judaicas, da cultura que eles estavam inseridos, né? E eu destaco ali que anualmente eles buscavam subir a Jerusalém para a festa de Páscoa. Nós já vamos também destacar um pouco mais a respeito dessa festa nos próximos pontos, mas fica bem claro, né, que desde o início a família de Jesus era uma família que buscava Deus, que buscava se envolver nas questões tradicionais que também estavam atrelados com a fé, com a espiritualidade, e eles participavam disso. De algo que eu gostaria que você, professor, também destacasse, e aqui no nosso estudo eu faço questão de pontuar, é justamente levantar essa questão da importância de uma fé manifesta socialmente, ali na comunidade onde as famílias cristãs estão inseridas. Nós vivemos em dias onde pequenas sutilezas, coisas assim sutis, quem sabe alguns discursos ideológicos, podem comprometer e minar tradições importantes, costumes importantes numa família cristã. Porque nós temos muito esse discurso de que a religiosidade, ela é negativa. E é claro, quando nós vamos ver o ministério de Jesus,
aquilo que os fariseus praticavam, algo sem essência, algo apenas aparente. Seguiam sim as regras, mas apenas para receber glória ou para mostrar algo aos outros. Isso Jesus sempre condenou. Isso estava errado. Mas como nós vemos aqui, a própria família de Jesus, eles iam às festas, eles pertenciam às tradições da sua época, da sua sociedade, do povo judeu, ou seja, mostra que as tradições eram sim também praticadas por Jesus, mas sem negligenciar a essência. Hoje isso é muito importante para que pessoas não venham negligenciar, por exemplo, o congregar, o se envolver na comunidade de fé, o servir no reino, o ofertar, o dizimar, a maneira de adorar, coisas importantes que, se forem negligenciadas, pode sim minar a fé de uma família. Então, a gente já começa pegando a família de Jesus e mostrando que é uma família piedosa. E o texto é bem claro, eles então vão a Jerusalém, nessa época, destaque isso, Jesus morava em Nazaré, eles vão para Jerusalém, eles vão visitar o templo, lembrando que esse é aquele templo que foi reconstruído por Zorobabel e reformado pelo rei Herodes, Herodes o Grande, aquele que lá atrás já perseguiu as crianças, né? Ali quando Jesus tinha os seus 2 anos mais ou menos, um pouquinho menos talvez, eles têm que fugir para o Egito. Esse é aquele rei que reforma o templo e é o templo que os judeus na época de Jesus eles iam ali prestar a sua adoração. O 1.2 vai então destacar ainda mais essa questão da Páscoa em Jerusalém. E você, professor, você pode fazer toda essa recapitulação a respeito da Páscoa. O que a Páscoa era para o judeu, a lembrança da saída do Egito, como Deus libertou o seu povo da mão dos egípcios e mostrar como o próprio Deus veio ensinando eles a festejarem, a manterem essas celebrações para jamais esquecer os feitos de Deus e aquilo que Deus havia feito para o seu povo. Então, essa era uma das principais festas. Eu destaco ali, né, as outras festas importantes também para o povo judeu, que era Tabernáculos, era Pentecostes, né? Depois também a mais importante era a Páscoa, e tinha essa cultura de, pelo menos na Páscoa, os judeus se locomovessem para Jerusalém para ali festejar. A distância de Nazaré a Jerusalém, mais ou menos 140 quilômetros, e naquela época, então, a família foi, né? A gente percebe que Maria também vai junto, geralmente uma viagem longa, assim, mais os homens iam, mas nessa festa Maria vai junto. Por quê? Provavelmente porque algo especial ia acontecer, e 1.3 a gente fala a respeito disso, o Bar Mitzvah de Jesus. É importante quando nós frisamos nesse ponto a respeito do Bar Mitzvah, que isso é algo muito forte na cultura dos judeus e no tempo de Jesus isso também estava impregnado na cultura. Talvez, professor, alguém possa questionar, né, aquela ideia de querer judaizar o cristianismo. Aqui nós estamos falando de um acontecimento histórico, tá? Eu acredito que cristãos não precisam passar por isso, até porque nós temos o batismo, que é também uma iniciação e assim por diante. Mas a ideia não é aqui querer importar costumes e tradições dos judeus para a fé cristã. A intenção da lição é mostrar o que acontecia e o que acontece até hoje, né, esse Bar Mitzvah. O nome Bar, você já sabe, né, significa filho, e Bar Mitzvah é filho do mandamento, né? É algo que acontece também com os meninos e com as meninas. As meninas é Bat Mitzvah, né, as filhas do mandamento. Hoje, na cultura dos judeus, a menina é com 12 anos, mas o menino é com 13 anos. No tempo de Jesus, a gente percebe que os meninos eram com 12 anos e é isso que vai acontecer ali na vida de Jesus. Uma das coisas que eu gostaria de destacar aqui nesse 1.3 é o último parágrafo, né? Onde diz assim, é muito mais do que uma celebração. É a vida de quem faz a passagem, declarando publicamente como alguém que seguirá os ensinos do Senhor e será responsável para adequar seus atos de acordo com a lei de Deus. Além disso, poderá ler o rolo da Torá e participar dos debates religiosos na sinagoga. Ou seja,
É muito importante essa passagem na vida de um menino judeu, porque ele começa agora a se responsabilizar pelos seus atos. Até então, os seus pais eram responsáveis pelos seus atos, mas a partir de agora é um nível a mais de maturidade, ele já é responsável pelos seus atos, porque agora ele já conhece os mandamentos, ele veio recebendo instruções todos os anos anteriores, então a partir de agora ele tem que obedecer, ele tem que colocar em prática, ele é responsável por isso. Geralmente, são duas datas, muito importantes na vida de um menino judeu. É nessa fase dos 12, 13 anos onde acontecia o Bar Mitzvah e também depois lá no 29 para 30 anos, aonde um judeu quando chegava aos 30 anos, ele poderia agora ensinar alguma coisa. Antes disso, ninguém daria importância se ele se proclamasse como um rabi. E a gente também entende, porque a palavra de Deus destacou essas duas datas na vida de Jesus. Aos 12 anos ele aparece porque a gente não tem um relato aí da infância de Jesus. Depois também não temos um relato da adolescência e juventude de Jesus. A gente vai ver aos 30 anos ele iniciando ali o seu ministério, porque são duas datas marcantes, ou seja, no tempo certo o Senhor se manifestou. Nesse 1.3 é importante também, quem sabe, professor, você levantar algumas perguntas ou uma discussão entre os alunos da sua sala a respeito dessa cultura dos judeus e aquilo que acontece, por exemplo, nos nossos dias, porque nós não temos aqui no Ocidente, na cultura brasileira, uma data que marca, por exemplo, a entrada na adolescência ou um momento onde nós vamos exigir uma responsabilidade maior dos nossos filhos. E a gente tem percebido que a cultura de hoje tende a ser tardia nesse processo de cobrar algumas coisas dos filhos e, infelizmente, boa parte da adolescência, nós temos visto famílias apenas darem os privilégios para adolescentes sem exigir nenhuma responsabilidade, e isso pode comprometer seriamente essa pessoa lá na frente. Eu acho que é um ponto importante, professor, que você poderia citar nesse 1.3. E eu também sugiro, quem sabe entra no YouTube, tem centenas de milhares de vídeos atuais mostrando o que é um Bar Mitzvah, como que acontece lá perto dos muros de Jerusalém, principalmente lá no Muro das Lamentações, o muro ocidental para os judeus, porque é o lugar mais sagrado para eles, era a estrutura desse antigo templo. Então, até hoje acontecem muitas festas lá. É lá onde o menino vai pegar o rolo e poder ler publicamente pela primeira vez. Ele vai poder agora participar de uma sinagoga. E tem muitos vídeos no YouTube onde você, professor, pode baixar e mostrar para a sua turma como isso acontece, a festa que é para os judeus. 1.4 diz assim: levar a fé a sério faz toda a diferença numa família. E eu quero aqui destacar o primeiro parágrafo, onde eu coloquei assim: a manifestação genuína da fé vai muito além da religiosidade, mas não podemos esquecer que tradições e liturgias também fazem parte da maneira que expressamos a nossa espiritualidade. Então, eu volto naquele ponto onde eu disse a importância da tradição, de alguns costumes, porque tudo isso também faz parte da manifestação de uma espiritualidade. A questão da frequência ao culto, a questão de uma tradição e um costume de meditar na palavra, de orar, faz toda a diferença. Até porque, eu destaco isso aqui nesse 1.4, os filhos, eles imitam os pais. E aí também nós podemos destacar uma realidade dos nossos dias, de uma geração que está perdendo o hábito de frequência aos cultos, de cultuar, de ir na casa do Senhor, porque os pais estão negligenciando isso. Eu posso servir a Deus em casa, eu posso ver a minha espiritualidade em casa. Nós sabemos que em casa tem N distrações e a gente não encontra pessoas que trazem essa ideia de congregar em casa,
crescerem na fé, gerarem um amadurecimento espiritual a ponto de servir de bênção na sua sociedade. Então é algo perigoso, são assim, coisas pequenas que iniciam pequenas, mas lá na frente podem ser desastrosas e atrair catástrofe para uma família. Aplicando o texto nesse ponto 1, eu coloquei assim, que a sua família entenda a importância de viver e expressar a fé naquilo que creem. Em sua casa, tem uma rotina de culto doméstico, frequência aos cultos ou manifestações coletivas da fé? Aqui eu lanço algumas perguntas e você, professor, essas perguntas você pode instigar as famílias ali da sua classe discutirem sobre isso. A respeito do culto doméstico, acontece, não acontece, quem sabe você pode fazer um levantamento ali na própria classe. Falei ali da questão da frequência aos cultos, mas outras manifestações coletivas de fé, por exemplo, algo simples como a oração antes das refeições. As famílias têm perdido isso. Será que, por exemplo, um jovem adolescente, quando ele vai sair com seus amigos num restaurante, será que ele ainda tem esse hábito de agradecer a Deus, entendendo que é a provisão de Deus, que mais uma vez Deus permitiu o alimento chegar à sua mesa, agradecer pela comunhão? Ou seja, infelizmente, são hábitos que se perdem se não forem praticados, principalmente ensinados dentro de casa pelos pais, porque os filhos estão de olho. E daí nós entramos no ponto 2. O ponto 2 vai falar da importância dos relacionamentos sociais, porque essa história tem muito disso, principalmente nas entrelinhas. Essa história de Jesus e sua família indo a Jerusalém traz isso de uma maneira bem interessante. Eu destaco aqui o 2.1, diz assim: fé e vida social. Quando uma família busca desenvolver sua fé na comunhão de uma igreja, ali certamente expandirá a sua vida social. Nessa história que nós lemos, fica bem claro, nós percebemos que o menino Deus, Jesus, ele não estava isolado da sociedade. Pelo contrário, nós vamos perceber claramente que os seus pais confiavam nos tios, nos primos, nos amigos, a ponto de passarem um dia sem ver Jesus, porque tinham certeza, Jesus está bem, está com seus amigos, está com as pessoas com quem ele convive, e esse retorno para Nazaré, para ele estava tranquilo, porque Jesus era alguém que vivia em sociedade. Isso aqui é muito importante, essa questão e você pode destacar, a comunidade de fé sendo também um ambiente muito saudável para a educação dos filhos e criação dos filhos. Como a comunhão da igreja, a vida social dentro de uma igreja, ela é benéfica para que os filhos desenvolvam talentos, boas amizades, criem vínculos, gerem ali ligações que de fato têm a mesma visão, os mesmos princípios, a mesma maneira de pensar, e isso é muito positivo. Coloquei aqui também, no 2.2, essa ideia, e eu coloquei santidade versus isolamento, ou seja, os pais de Jesus, o próprio Jesus sabia quem ele era. É o Filho de Deus. Maria recebeu a revelação dizendo que ela geraria o Messias, o Filho de Deus. Sabiam disso, mas é interessante que mesmo eles sabendo disso, eles não isolam o menino Jesus. Ele é um menino santo, muito especial, então vamos construir uma bolha para ele. Isso é muito interessante, essa relacionamento de confiança com o próprio filho. Porque mesmo que um amiguinho possa propor algo errado, o filho sabia quem ele era. E ele sabe até onde ele pode ir e construir esses vínculos. Então isso aqui é muito importante. Eu quero destacar também, ali no penúltimo parágrafo do 2.2, diz assim: Deus nos ensina que gente precisa de gente. Não somos ilhas e nossa família não deve se isolar. Nesse ponto aqui, professor, eu acho que é muito importante você trazer exemplos de como essa visão que muitos pais têm, meu filho, eu preciso isolar da sociedade porque o mundo está mal, o mundo é muito pecador, as pessoas são mentirosas, enganadoras, falsas.
na verdade, cria-se uma bolha e essa bolha pode ser extremamente prejudicial para esse seu filho emocionalmente, profissionalmente, na questão dos relacionamentos e assim por diante. O próprio Filho de Deus vivia em sociedade. Nós estamos falando de um menino de 12 anos que tinha a liberdade de andar com outras pessoas, um menino de 12 anos que poderia passar o dia fora, que poderia caminhar com outras pessoas, poderia estar recebendo sim influência de outras pessoas, mas é alguém que sabia, né, o que era o certo, o que era errado e como proceder. Então destaca isso, o perigo desse isolamento, o perigo que muitos pais podem correr justamente por querer criar essa bolha. Quer ver mesmo pais cristãos que se acham mais santos do que os outros, né? Porque daí não existe uma outra família que se adeque, não existe uma outra família que tem um filho que está no mesmo nível do meu e acabam gerando pessoas mimadas, pessoas complexadas também e esse mundinho, na verdade, está bem longe do propósito de Deus para a nossa vida relacional. Isso lá na frente pode também comprometer até mesmo o casamento de um filho ou uma filha, né? Porque nunca vai ter um par perfeito, nunca vai ter um cônjuge que está no mesmo nível e aí a pessoa, ela literalmente vai encontrar várias dificuldades depois até com os próprios pais. Então, pontue isso. E o 2.3, né, fala dessa questão de escolher bons relacionamentos, ou seja, a gente vê Jesus tendo liberdade de viver a vida em sociedade, no início da sua adolescência, mas também a gente precisa enfatizar a importância de nós escolhermos bem quem nós vamos relacionar. Eu destaco aqui uma frase dessa lição que diz: Deus nos deu inteligência e princípios para que isso venha a ser base também nas nossas escolhas relacionais. Aqui, professor, é muito importante você entrar nesse assunto, né? E perguntar para as famílias da sua classe se eles têm critérios, então, e quais são esses critérios na escolha de relacionamento, já que está evidente que nós precisamos nos relacionar, nós precisamos estar em uma interação social, porque isso faz parte, é saudável para nós, gera crescimento para a nossa família, para os nossos filhos. Ok, como nós vamos escolher isso? Muitos jovens, muitos adolescentes, eles acabam escolhendo amizades erradas porque nunca foram ensinados a respeito disso. Pai e mãe, você já parou para discutir com teus filhos como escolher boa amizade? Essa é uma pergunta, professor, que você pode estar colocando lá. E algo que eu gostaria também de destacar, principalmente nos 2 últimos parágrafos, né? Primeiro é a respeito da questão dessa convivência informal. Quando eu digo desses relacionamentos, não estou dizendo apenas, vamos ao templo, na hora do culto, eu vou permitir que o meu filhinho sente do lado do amiguinho dele lá e daí isso é um relacionamento. Não. A informalidade, fora de um lugar onde tem horário para começar, para terminar, ao redor de uma mesa numa casa, é uma refeição junto, é uma festa junto, é um passeio junto, isso gera vínculos muito fortes. E as famílias precisam voltar a dar atenção a essa informalidade. Então, professor, destaca isso, a importância do momento à mesa, de um passeio, para que os vínculos sejam fortalecidos, não apenas entre os filhos, mas entre os pais, no sentido de também um casal ter outros amigos, né, para conversarem, para se relacionarem e assim por diante. Né? E claro, dentro daquela base que nós falamos, os princípios do reino e a inteligência que Deus nos deu. E no final ali, eu pontuei algo que muitos arrumam como desculpa para não terem esses momentos informais e não gerarem outros vínculos, que é a desculpa de, mas isso dá trabalho. Poxa, dá trabalho fazer um almoço na minha casa, dá trabalho fazer um jantar para convidar outras pessoas, e sempre tem as desculpas. Mas a gente precisa entender que tudo na vida que é para gerar valor e ter bons resultados, dá trabalho. E nisso você precisa enfatizar, pai.
professor, os pais. Né? Dá trabalho sim, realmente dá trabalho organizar uma festinha para o filho, dá trabalho organizar um passeio, dá trabalho fazer um jantar para convidar uma outra família, dá trabalho. Mas, eu friso isso na lição, dá muito menos trabalho do que depois tirar um filho das drogas, tirar um filho da prostituição, tirar um filho que está corrompido com ideias erradas porque ficou trancado num quarto, só na internet, só no computador, só absorvendo um monte de lixo, dá trabalho. Mas esse é um trabalho que vale a pena, de fazer um jantar para outras famílias, para ali ter momento de alegria, de comemoração e assim por diante. Mas pai, vale a pena. Enfatiza isso, professor. Enfatiza para os pais que eles devem sim organizar, por exemplo, gincanas, brincadeiras para os filhos. Olha só a oportunidade que se tem de até convidar outros amiguinhos para vir ali ver como que é essa família e testemunhar do que Cristo faz numa família, mostrar que crente também sabe se divertir, crente também ri, crente também brinca em família. Tudo isso é importante e desmistifica aquela ideia de que, nossa, essa vida de crente é uma vida muito chata, muito sem graça, nada pode. Eu tenho falado aqui nas minhas ministrações que nós, o povo de Deus, precisamos ser muito mais conhecido como o povo que faz do que o povo que não faz. Porque às vezes quando se fala de crente é o povo que não pode isso, não pode aquilo, é o povo que não bebe, não fuma, não faz festa, não faz nada. Não, a gente realmente não faz aquilo que é negativo, mas nós precisamos ser conhecidos como o povo que faz a diferença, o povo que é relevante, o povo que vive de maneira pacífica, o povo que sabe valorizar a família, o povo que sabe tratar bem a esposa, o marido, os filhos, o povo que sabe se divertir sem precisar estar embriagado. Nós precisamos ser conhecidos também como o povo que faz. E aplicando o texto ali do ponto 2, eu coloquei assim: sua família não pode viver numa bolha, pois a convivência com outras famílias trará benefícios e amadurecimento para o desenvolvimento social do seu lar. Quais critérios vocês utilizam para desenvolver bons relacionamentos, no sentido de despertar aquilo que nós falamos, levar os pais a colocar critérios, mas também entender que não pode viver no isolamento. Critérios para escolher bons relacionamentos. Depois o ponto 3 diz assim: princípios para o bem-estar da família. E ali tem algumas coisas muito importantes. O 3.1 diz equilíbrio entre limites e liberdade, que é o que nós vemos na família de Jesus. Tem bem evidente esse limite. Tem sim liberdade de ir com os amigos, ir com os parentes, caminhar, não tem problema. Mas fica claro que Jesus ele deveria se apresentar aos seus pais, bem provável ali no final do dia. E quando isso não acontece, alguma coisa está errada, cadê Jesus? Não chegou no horário, né? Fica bem claro aqui para nós isso. Havia um equilíbrio entre limites e a liberdade. Isso aqui, pai, é muito importante ser destacado, pai, mãe, e você, professor, precisa deixar isso bem claro para os pais que estão ali. Essa necessidade, os filhos, quando vão crescendo, precisam ter a sua liberdade também ampliada. Não são mais crianças, não pode ser tratado como crianças, blindar e proteger tudo. Eles precisam começar a dar alguns passos fora do ninho para que isso também depois lá na frente não comprometa ainda mais a sua vida social, mas sempre também com limites. Lembrando que limites não é uma intenção de frustrar as pessoas, né? Deus, por exemplo, coloca limites para nos proteger. E o limite tem isso, é trazer segurança e proteção. Isso precisa ser enfatizado. Eu quero destacar uma das frases nesse 3.1, que está ali no segundo parágrafo, que diz assim: saber o que pode e não pode, ter horário de chegada e partidas, regras na mesa, na linguagem, fazem parte de uma família saudável. Então isso é importante, mas também eu destaco uma liberdade total, aonde o pai não está nem aí, o que o filho fala, o que o filho faz, aonde ele vai, qual horário que chega, qual horário que acorda, qual horário que vai dormir. Isso gera um senso de insegurança, desvalorização. Muitos dos atendimentos que eu fiz, eu percebi isso. Era adolescente chorando
e dizendo: meu pai e minha mãe não se importam comigo. Porque se eu fui bem na escola, não fui, se eu fiz os trabalhos, se não fiz, eles não estão nem aí. Eles vivem a vida deles correndo, trabalhando e tal, e eu me sinto literalmente jogado. Isso traz um senso de desvalorização e de insegurança. Então, equilíbrio. Nada de aprisionar, mas também nada de largar e abandonar e tanto fez como tanto faz. Esse equilíbrio que a palavra de Deus ensina faz toda a diferença numa família. E depois, o 3.2 vai falar unidade na resolução de problemas. Nesse ponto aqui, professor, é muito importante você destacar, até na leitura bíblica que nós fizemos, todas as expressões e os termos ali que estão não no singular, mas estão no plural. Por exemplo, e voltaram, e viram, conosco. Ou seja, José e Maria, eles quando perceberam que tem um problema, Jesus não está com ninguém, Jesus se perdeu, não estamos encontrando nosso filho, não ficam um acusando o outro, a responsabilidade era tua, você deveria saber onde estava, o filho é mais teu do que meu, não tem isso. Os dois se unem para resolver o problema que surgiu de maneira inesperada. Isso é algo que precisa ser enfatizado nesse ponto da lição. Quando surge um imprevisto, a reação dessa família precisa ser em unidade. O casal, principalmente, sempre precisa estar junto. Esse negócio de procurar um culpado, terceirizar para o outro a responsabilidade, na verdade, só agrava ainda mais o problema. Então, enfatiza isso, professor, nesse momento. E a gente vai perceber aqui na história de Jesus que José e Maria, eles entendiam a importância deles estarem somando força, se unirem contra esse imprevisto e problema que surgiu. Eu destaco a última frase aqui desse ponto, dizendo: a relação conjugal é o eixo central ao redor do qual se formam todos os demais vínculos familiares. Pais que estão divididos, pais que não sabem resolver problemas de maneira unida, eles trazem, na verdade, problema para si e também para os seus filhos. Então, é algo que precisa ser resolvido. E o 3.3 vai falar de sabedoria na resolução de problemas. E aqui, algumas coisas eu gostaria de destacar. O segundo parágrafo diz assim: todas as idades de uma criança e adolescente têm suas peculiaridades, precisam ser entendidas e valorizadas. Primeira coisa, todas as fases de uma criança vão também ter os problemas, vão ter também as coisas positivas, as coisas negativas, vão ter as suas dificuldades, faz parte da vida. Por isso que os pais precisam cuidar muito com discursos aonde você hipervaloriza uma fase e coloca em descrédito outra fase da vida dos filhos. Por exemplo, muitos pais de adolescente eu já vi dizer: quando era criança não fazia isso. Ai, que saudade quando era uma criança que eu não tinha que me estressar. Ou seja, está dizendo que agora essa fase que o filho está vivendo é uma fase complicada e isso não traz sentimentos bons. Não. A criança é uma fase importante na infância, todas as infâncias, a primeira infância, a segunda infância, depois a adolescência, depois a juventude, todas as idades têm as suas coisas boas e as coisas ruins, ou seja, as dificuldades que vão surgir. E os pais precisam entender isso para todas as áreas da vida. Nós, como adultos também, nós temos várias fases na nossa vida. Isso precisa ser compreendido no sentido de os pais estarem abertos para saber como lapidar os filhos em cada faixa etária, como demonstrar o amor aos filhos em cada faixa etária, como ser relevante na vida dos filhos em cada faixa etária. Então, o professor destaca isso, o perigo de hipervalorizar uma fase da vida de uma criança, de um filho, e desvalorizar a outra. Depois, uma outra frase que eu quero destacar, está ali ainda no final do segundo parágrafo, Perceba que antes de questionar, o chamam de filho, já evidenciando que o lugar dele na família não havia sido alterado pelo fato ocorrido. Ou seja, dentro desse tópico, essa sabedoria na resolução de problemas, a gente vê Maria com uma sabedoria incrível,
porque ela justamente vai falar isso, né? Ela coloca a expressão filho, antes de perguntar, questionar por que fez aquilo com eles, por que sumiu do nada. Filho, ou seja, garantindo o lugar de Jesus no coração deles, não foi alterado. Quando um pai e uma mãe vai corrigir o filho, né, e em vez de destacar isso, que é filho, o xinga, briga, o ofende, com certeza essa correção ela já começa de uma maneira errada, podendo desencadear também outras coisas piores no coração e nos sentimentos desse filho, tá? Então, isso é importante. E eu coloquei aqui também essa necessidade de os pais saberem dar o real valor aos filhos e os filhos aos pais. E também, como nós estamos falando de resolução de conflito, até mesmo no casamento. Ou seja, quando uma resolução de um problema ela é precedida pela valorização da pessoa, tudo muda. As palavras que vêm depois, elas têm um peso correto, na medida correta, sem trazer sentimentos negativos. Ou seja, meu amor, escuta o que eu vou te dizer, eu não gostei do que você fez, por que você fez isso, não está certo desse jeito, mas o amor já muda. Agora, se chega já xingando, ofendendo, muitas vezes até discriminando outra pessoa, aí se torna muito mais complexo e vai gerar brigas, com certeza. E eu também fiz questão de destacar aqui para jamais definir a pessoa por uma atitude isolada, ou seja, professor, traz isso para a sala de aula no sentido de que? De você mostrar que geralmente quando há problemas e conflitos, as pessoas elas literalmente não focam a atitude da pessoa e acabam rotulando toda a pessoa. Por exemplo, você é um mentiroso. Porque olha só o que você fez. Talvez aquela pessoa mentiu naquela vez, mas ela tem um histórico de verdade. Mas eu não pontuei aquela única vez, eu rotulei e defini a pessoa, quem ela é, baseado numa atitude dela. Seu mentiroso. E isso também traz um peso negativo e é falta de sabedoria na resolução de problemas. Outra coisa, outro exemplo que a gente poderia dar, né? Quando um filho faz uma arte, tem pais que chegam ofendendo o filho, mas tu é um burro, você é um estúpido, ou seja, não está focado no erro que aconteceu na atitude, foca na definição do filho. E isso é um grande problema, porque tem pessoas que vão levar isso muito a sério. Vão absorver, uma criança, um adolescente vai absorver e ele vai entender aquilo de fato como uma palavra de peso determinante no caráter e na vida dele. Quantas pessoas escolhem caminhos de morte para a sua vida porque lá na infância, lá na adolescência, receberam uma palavra definitiva dos pais. Um amigo xingando é uma coisa, um pai e uma mãe xingando, definindo quem o filho é, tem um outro peso. Destaca isso, professor, porque é muito importante. E aqui a gente vê a sabedoria de José e Maria, né? Eles vão focar naquilo que aconteceu, né? No que Jesus fez. Não rotulam e definem o caráter de Jesus negativamente por causa daquela atitude dele estar no templo. Até porque a gente também vai entender, e a resposta de Jesus é bem clara, né? Olha, eu deveria estar aqui na casa do meu Pai. Vocês já deveriam também ter entendido isso. E é maravilhoso porque Jesus não errou. Eram os pais que não estavam compreendendo agora essa nova fase e essa busca e o que estava ali ardendo no coração de Jesus. Mas a incompreensão dos pais diante daquela situação toda, né, o pavor, porque perder um filho é algo que gera muito pavor, medo, né, vários sentimentos. E nós vamos perceber que eles, né, os pais, eles não entenderam a situação. Mas destaca isso, professor, Jesus não errou, tá? Jesus não estava errado. E ali eu aplicando o texto, eu falo o seguinte, até mesmo as famílias que servem a Deus enfrentarão problemas, como esse que nós vimos. Porém, o mais importante é o que faremos quando eles chegarem, quando os problemas chegarem. Ou seja, a gente volta à nossa introdução, a sabedoria de reagir diante dos imprevistos da vida.
Sua família tem desenvolvido as habilidades corretas para a resolução de conflitos? Né? E são coisas que a gente aprende na vida. Aqui, professor, você pode trazer à tona isso. Muitas vezes, quando surge um problema, esse problema gera reações catastróficas de briga, desentendimento e assim por diante, mas são poucas as famílias que depois que aquela poeira baixa, param para pensar como foi a reação e como elas podem se prevenir para que não seja de novo um caos quando acontecer de novo esse problema. É algo que precisa ser pontuado, porque realmente, talvez na primeira reação, a gente acaba trocando os pés pelas mãos, mas se a gente coloca realmente a cabeça para pensar, faz das outras reações algo diferente, porque nós já estamos nos prevenindo. Mas isso só vem com a sabedoria, com a inteligência, quando a gente para, discute e coloca as proposições de melhorias para um caso possível imprevisto acontecer igual àquele que aconteceu. E ali na conclusão, eu quero apenas destacar: a família cujos membros sabem seu lugar é uma família que terá sólidos alicerces. Por que isso? Porque o texto que nós lemos da palavra de Deus vai dizer então que Jesus desceu com eles para Nazaré e lhes era submisso. Ou seja, Jesus, mesmo sabendo quem era o seu Pai Celestial, que era Filho de Deus, nós vamos ver Jesus se submetendo e honrando José e Maria como seus pais terrenos. E isso é muito importante, quando cada um sabe o seu lugar, desenvolve o papel de filho, papel de pai, papel de mãe, papel de marido, papel de esposa. Quando esses papéis são bem desenvolvidos dentro do lar, ali há uma base sólida que não será colocada por terra quando vir os problemas da vida. E por fim, a reflexão da semana diz assim: uma família edificada sobre as virtudes do cristianismo vivem na sociedade, exercendo com bom testemunho sua espiritualidade, vencem as dificuldades e compreendem a maneira de reagir aos imprevistos. Quais princípios precisam ser reavaliados em seu lar? E assim nós finalizamos mais essa lição. Hoje foi a aula 3, Aprendendo com a Família de Jesus. Eu espero ter dado aí algumas luzes para você, professor, dar uma escola bíblica abençoada, edificante, relevante para as famílias que estarão ali acompanhando a sua aula. Que Deus abençoe!